Olá, boa noite. Vamos iniciar mais uma live do projeto Qual é o Tema. Hoje vamos receber a Isabela, que vai falar da sua temática sobre a moralização da mulher medieval através do discurso eclesiástico do século XII e XIII. Vou esperar o pessoal entrar. Vamos aqui convidar as pessoas para fazer parte. Vamos esperar as pessoas entrarem, então. Iniciar. Vamos ver quem está entrando. William, Ana, boa noite, sejam bem-vindos. Isabela já entrou. Isabelle já entrou. Vou fazer o convite aqui. Iniciarmos a live. Vamos ver se vai. Olá, Isa, tudo bem? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Tô. Também tô te ouvindo. Primeiramente, muito obrigado por aceitar participar desse projeto, apresentando aqui a sua monografia, sua pesquisa de conclusão de curso. A gente agradece. Eu Vou que dar boa noite agradeço. a todos que estão entrando aí, a Gabi, o William, outras pessoas que estão entrando na live. Isa, queria pedir para você se apresentar para a gente, falar um pouco sobre você e por que escolheu história. Tá bom. Então, a minha relação com a história, ela começou tipo muito cedo, desde bem pequena. Eu sempre sonhei em ser professora, mas a história ela veio ali com 6 aninhos, mais ou menos, quando o meu pai todo final de semana me levava para museu, né? Aí eu amava aquilo, achava sensacional, e ele me contava as coisas. Então, eu sempre tive muita certeza de que eu queria fazer história, né? E Uhum. queria ser professora de história. Então, fui crescendo com isso, nunca pensei em fazer outra coisa. A gente tem muito desafio como professor, mas não adianta. Eu amo o que eu faço. Por mais que a gente não seja valorizado, eu amo isso que eu faço. É, E qual era a outra pergunta que você tinha Você se falado? apresentar para a gente, falar um pouco Ah, sobre você. tá. Ok, então, eu sou Isabelle, eu sou professora de História. Eu me formei pela Universidade Veiga de Almeida tem um ano, vai fazer um ano em setembro já. E sou pós-graduanda da UFRJ. Eu tenho um curso de ensino de História lá, né? Mas agora com a pandemia tá parada após. Ainda Uhum. bem, ainda bem. Uhum. Mas é isso, essa é a minha história e trabalho em pré-vestibulares, trabalho em curso, né? Já trabalhei também no Degase, que é, que é um lugar que a gente trabalha com jovens encarcerados, né? Legal, interessante isso aí. Isso. Por que você escolheu esse tema? Conta pra gente. Então, eu nunca pensei que eu fosse entrar no tema de medieval. Uhum. Eu comecei a me apaixonar por Idade Média quando eu tive Idade Média na faculdade. Porque no terceiro ano eu não vi, a gente não viu essa parte. A gente parece que o mundo começou ali nas grandes navegações, né? A Idade Média, tipo, não teve. Passa rápido. É, então acabou que eu fui gostando, me interessando muito. E como eu sou uma pessoa completamente indecisa, eu falei assim, caramba. Primeiro eu pensei em 3 temas. Primeiro eu tinha pensado em falar sobre as princesas e sempre com uma pauta feminista, com uma pauta sobre a história das mulheres. Pensei em falar das princesas, depois pensei em falar sobre a princesa Isabel.
E por último, eu coloquei, falei assim, não, vou falar sobre a mulher medieval, porque quando você estuda Idade Média, você pouquíssimas vezes ouve falar sobre a mulher medieval. Então isso me incomodava muito. E nos livros didáticos também é mais difícil a gente ver falar sobre as mulheres medievais. Agora isso está mudando, porque viu que era um lugar bom para a gente falar, né? Ainda mais mulheres falando sobre mulheres medievais, né? Então, me apaixonei, fui estudando, estudando, e como eu tinha te falado mais cedo, eu pretendo seguir com isso. Eu pretendo É. seguir com isso. Então, acho muito legal. E é engraçado que o título desse projeto, qual o tema, né? É o que a gente escuta na universidade, né? Sempre o Uhum. professor pergunta, qual é o tema? E a gente fica com vários. Eu também tive uns surtos que cada disciplina que eu ia inventando um tema diferente. E no final acabou Aham. o meu primeiro tema lá atrás. Mas, Isa, pode falar com a gente já sobre a sua temática. Esse tempo todo livre para você. Conduz aí Tá. como você achar melhor, tá bom? Tá bom, vou tentar falar um pouco resumido, porque, gente, eu adoro falar, meu Deus do Ó, céu, tem falo aí muito. 40 e... não, quase 54 minutos para tu falar. Fica à vontade. Tá bom. Meus amigos sabem, gente, eu falo demais. Mas, enfim, no que eu trato sobre a na minha monografia, é sobre essa moralização que a mulher medieval ela teve, né? Durante ali, aí eu resumi no século XII e XIII, porque a Idade Média ela é muito grande, ela vai do século V ali até o século XV. Então, assim, é muito, muito tempo. Se eu pudesse, eu teria feito todos esses séculos, mas a minha orientadora falou assim: pelo amor de Deus, você escolha um século para falar, ou um períodozinho para falar, porque senão você não vai conseguir. Então, aí eu escolhi esses dois séculos, né, foi o meu recorte, e nele eu estudo, né, como é que a Igreja Católica, ela moldava o pensamento das pessoas da Idade Média, né? A Igreja Católica foi essencial, fundamental na Idade Média, principalmente, durante a história inteira, desde a sua Uhum. criação. Mas ali na Idade Média a gente tem a igreja muito forte, né? Ela estava presente ali em todos os feudos, então acabava moldando o imaginário, todo o ideal, né, de que as pessoas tinham que seguir. Também a própria igreja aproveitou a peste negra como se fosse para falar para os fiéis que aquilo dali foi um castigo divino. Sim. Né? Então, assim, era uma coisa muito bizarra. Eu acho interessante essa relação de poder, mas era muito bizarro. Né? É. Então, eu falei assim, cara, alguma coisa eles vão falar sobre a mulher. Então, aí eu fui pesquisar. E aí a gente tem, quando a gente estuda sobre as mulheres medievais, e eu falo assim, mulheres medievais, porque eu sou uma pluralidade, né? O que Uhum. está na minha monografia, eu deixei claro ali que não acontecia com todas as mulheres, né? E sempre quando a gente vai estudar sobre as mulheres medievais, é um estudo que é a partir do que os homens escrevem, né? Historiadores escrevem, e não historiadoras. Agora a gente está vendo esse aumento de historiadoras procurando falar sobre a Idade Média e sobre as mulheres na Idade Média, né? É, Então, assim, a gente tem essa pluralidade que é essencial a gente pensar, porque não existe só um tipo de mulher, né? E também é necessário a gente romper com isso de todas as mulheres. Em história eu sempre falo com meus alunos, não usem termos generalizantes, porque sempre tem exceções, né? E o Verdade. papel social da mulher, né? De uma forma geral, era ser boa filha, respeitar seus pais, né? De seguir o seu destino como se casar, né? Ser mãe. E isso era muito forte, principalmente no discurso eclesiástico, né? No discurso da igreja. Então, esse discurso da igreja era um discurso hierárquico, né? Porque essa hierarquização ela vai estar presente até mesmo nas mulheres que tinham mais poder e nas suas servas,
né? As próprias mulheres que estão numa hierarquia maior utilizavam desse discurso para suas servas, né? E a gente tinha manuais de confissões. Eu não peguei todos, porque geralmente estavam em latim e você traduzia. Complicado. Eu falei assim, gente, eu vou pegar um e vou tentar ali traduzir, né? Então, geralmente, esses manuais de confissões, eles estavam ali muito difundidos na Idade Média, né? E ali, quando eu falei do clero, a gente, nas fontes que eu encontrei, né, são escritas principalmente por monges e por alguns padres. Então, assim, homens, né? Então, assim, o discurso religioso, por si só, é um discurso autoritário, né? Então, assim, quando as pessoas lá da Idade Média, principalmente, viam o padre, por exemplo, falar sobre a mulher, é, a gente tem aquela relação de o padre ele está ali representando, fazendo uma representação do que Deus está falando. Então as pessoas Sim. realmente achavam que não, que o padre está falando é certo, né? Porque a gente ainda não tinha aquela tradução que vai vir lá com a reforma protestante. Mas então a gente tinha essa função do clero muito forte, né? Porque o clero ele tinha aquela função ali de orar pelos fiéis, evangelizar a população, né? Ele tinha todo um trabalho paroquial e, né, ele orientava as pessoas, né, a partir do pensamento reflexivo. Eles faziam essa reflexão, né, Sim. na população. Então, como os cleros eles eram a porta-voz de Deus, eles tinham que sustentar esse discurso através do seu trabalho, né? Então, assim, a gente tem essa importância do clero na própria igreja, e depois a Sim. gente vai ter uma importância do clero até mesmo dentro das universidades. E também eu acho essencial a gente desconstruir isso de Idade Média e Idade das Trevas. Na época que eu estudava, eu ainda, tipo assim, quando eu era criança, eu ainda tinha isso de Idade Média e Idade das Trevas. Só que aí eu fui desconstruir isso só na universidade também. Né? A professora ela sempre fala isso. É, então, assim, por que a Idade das Trevas? E depois a gente vê que é uma construção que foi feita ali na época do Renascimento, com os iluministas também e tal. Mas na Idade Média é que começaram a surgir as universidades. Né? A gente tem ali toda uma questão interessantíssima Acaba que, de... interrompendo, acaba que tendo um suporte para o iluminismo, né? Se não Com fosse certeza! isso na época. Exatamente, exatamente. Responder só o Carlos aqui que falou que também não sabe o que é latim. Latim era a língua falada na época e usada Isso. até hoje, até pela Igreja Católica nas suas cerimônias. Uhum. É porque eu nem tô vendo, gente. Não, Eu pode não ir, tô pode vendo ir. não tô vendo a galera. É, E aí também eu acho que é importante falar que, e isso eu aprendi quando eu estava tendo História da Arte, que eu achei assim sensacional, e aí falei assim, nossa, eu quero fazer História da Arte também. É que a igreja, a gente tem basicamente dois períodos ali na igreja, dentro da Idade Média, que é a fase romântica e a fase gótica, né? E aí quando a gente pensa a fase gótica, a gente pensa tipo, nossa, trevosa, né? Só que era uma coisa assim tão, na minha cabeça, era tão bizarro pensar nisso, mas eles usavam aqueles vitrais gigantes, né? Tudo muito colorido, muito bonito, para quando a luz batesse ali, a luz do sol batesse ali, as pessoas pensassem que era a luz divina entrando. Deu uma travada. Quando, por exemplo, o, o fiel, né, já se deparava com algumas gárgulas, né? E essas gárgulas sempre tinham uma carinha muito macabra. E isso daí a gente viu na história da arte, que era para as pessoas Travada na sua... realmente. Oi? Deu uma travadinha na sua fala e na sua imagem. Oh, meu Deus.
parou em que parte? Porque a internet aqui é Você péssima. estava falando dos vitrais, a luz que entra faz sentido. Isso. E aí faz sentir isso de, eu tô mais próxima de Deus, a luz divina tá entrando em mim. E a gente também tem essas gárgulas, como eu falei, e eu lembro muito do Corcunda de Notre Dame, que aquilo ali passava uma ideia de que se você está olhando de fora, a partir do momento que você vai entrar na igreja, todos os seus pecados, todas as coisas ruins vão estar do lado de fora. E quando você entra ali, você já está meio que protegido, né? Sim. Então, o clero, a igreja, ela tinha um papel fortíssimo. E além, dentro da igreja, fora da igreja, a gente também tem a questão das universidades, como eu estava falando, que quem estava nessas universidades era o clero. Né? O clero estava ali dentro como formador de opinião. Então isso vai se propagando, esse ideal da mulher vai se propagando, né? Então, muitas vezes esses discursos sobre as mulheres eram moldados, né, do imaginário medieval. A gente tem, por exemplo, trechos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, aí eu peguei a Bíblia para dar uma lida, Uhum. que ali eles constroem modelos femininos, né, representando algumas normas que deveriam ser seguidas, né? Para fundamentar esse discurso do clero, eles usavam a Bíblia para isso, Sim. né? Tipo, aqui, tá aqui na Bíblia. E aí eu li a parte do Gênesis e eu falei, nossa, meu Deus. E é um exercício, para mim foi muito difícil fazer, estudar isso, por ser uma mulher feminista, e eu sempre tem que ter na cabeça de, tipo assim, era um outro tempo, uma outra ideia, uma outra vida, e eu tinha que parar de falar assim, caramba, nossa, que errado. Hoje pra gente é errado, né? Mas para eles lá era comum, era a vida deles. Eu Sim. sempre tive muita dificuldade com isso. Eu fazia o meu artigo e ficava revoltada. Eu era revoltadíssima. Eu falava, como assim? Não é possível. E aí foi muito desafiador nesse sentido. E quando a gente entra na parte de casamento, né, que era uma instituição fundamental ali na Idade Média também, né, principalmente quando a gente fala das mulheres, elas tinham aquele papel de serem submissas, né, aos seus maridos, principalmente. Né? O matrimônio ele era um mecanismo de controle sobre o feminino. E havia uma preocupação em relação com a linhagem. Então, caso uma mulher ela fosse estéril, muito provavelmente essa mulher não servia, né? Na mentalidade medieval, ela não servia para ser mãe. Ela não, as pessoas iam ignorá-la, Uhum. né? Ou até mesmo acabar se separando, né? É, E aí eu peguei um trecho da Letícia Ferreira que ela fala que o casamento era uma instituição de regulação do comportamento feminino. Né? O casamento controlava o comportamento feminino. E acabava tendo uma manutenção do controle sobre os impulsos nocivos das mulheres. Né? E o casamento ele restringia a relação sexual apenas para a procriação. Né? Tipo, o prazer ali era visto como um pecado. Né? E aí, depois de todo esse contexto, a gente tem três mulheres principais que estão dentro ali do discurso do clero, que elas vão Uhum. começar a servir de base para o discurso do clero, o discurso clerical, que é a Eva, a Maria, mãe de Jesus, né, Virgem Maria, e a Maria Madalena, né? Que elas vão acabar moldando o ideal que seria o ideal feminino, né? E aí a gente começa uma idealização da representação do feminino no imaginário da sociedade medieval. A Uhum. gente não sabe até que ponto isso foi possível, mas a gente sabe que existiu, entendeu? E aí a história de uma construção, né, de identidades sociais, ela vai acabar encontrando
se encontrando ali numa história que vai simbolizar as relações de poder, né? O Chartier, ele fala muito sobre isso, né? E aí a Eva, ela tem aquilo, né, de tipo ser conhecida como uma mulher pecadora, né, que comeu o fruto proibido, né? E todas as citações que abordavam sobre a Eva eram citações que colocavam ela sempre relacionadas ao pecado original, né? Enfatizando o papel da mulher na queda da humanidade, da expulsão do paraíso. Então, e aí o Santo Agostinho, ele fala que para ele a Eva teria agido de maneira pensada, né? E como se ela tivesse se achando superior e tivesse feito isso para ser superior a Deus, né? O Santo Agostinho, para ele, ele fala isso. Ele acredita nisso. Ela já queria romper com o patriarcado naquela época. Ela já era mega feminista ali, entendeu? Já era, ó, Eva, o topo do feminismo, né? Então acabava esse discurso, né? Acabava fazendo com que a galera acreditava que todas as mulheres tinha esse pensamento de que todas as mulheres são descendentes de Eva. Então, Uhum. consequentemente, a mulher era natural dela ser pecadora, né? E então isso vai fazer com que ela um discurso que vai justificar a repressão em cima de muitas mulheres medievais. Então, assim, a gente tem até mesmo alguns clérigos que nas suas obras vão enfatizar vícios femininos, né? E Eva vai ser, sem dúvida, a personagem preferida para justificar esses vícios femininos, né? Então, assim, os atos da Eva demonstrava que o que poderia acontecer com a mulher caso ela fosse pecadora, né? Uhum. Então, usava a Eva para isso. Tipo, você não poderia ser como uma Eva, porque você seria pecadora. Então, você ia ser penalizada de alguma forma, né? Então, assim, a Eva era uma representação de uma mulher primitiva, uma mulher guiada pelo pecado, né? Submissa ao irracional, né? E isso foi tão forte na Idade Média que esse tema foi abordado em uma peça teatral que se chama Alto de Adão, né? Que foi escrita entre 1150 e 1170. Então a gente já está lá no século XII, Uhum. né? E essa peça ela vai reproduzir os traços da realidade medieval, né? Que é a questão do feudalismo e aquela relação de suzerania e vassalagem. Sim. E ali, nessa peça teatral, eu li um pouquinho da peça, o Adão vai ser representado, né, como um vassalo de Deus, e a Eva como se ela tivesse levado o Adão ao pecado. Eu acho muito interessante que tem uma iluminura medieval, eu sou apaixonada por iluminuras, que retrata muito bem. No meio é a árvore da vida, né? Uma árvore, e que do Uhum. lado direito tem a Eva, a representação da Eva, e ali cheio de caveiras e tal, como se ali fosse total pecado. E do lado esquerdo dessa iluminura tinha a Virgem Maria. Ali com todo aquele estilo maravilhoso, né, sem pecado, e as pessoas ali adorando ela. Eu acho sensacional essa O iluminura. o oposto de Eva. Totalmente o oposto de Eva, né? E já a Maria, né, a Virgem Maria, é, e é inegável que tem, falando assim, em palavras mais contemporâneas, é inegável o discurso misógino que existia. E aí eu estou cometendo um pecado na história que é um anacronismo. Mas é para fins da gente entender o quão perigoso era e tão cruel era esse discurso, né, do Uhum. clero. E, e aí eles começaram a pensar que caramba, eu tenho que mudar esse discurso, né? O clero começou a pensar nisso, eu tenho que mudar a forma. As mulheres precisam ter como se fosse uma pessoa para guiá-la.
e essa pessoa vai ser a Virgem Maria, né? Porque era vista como uma mulher devota, né? Uma pessoa religiosa, mãe. Então, era isso que eles queriam, né? Da Sim. mulher, ser vista como mãe. E aí, ela começou a ser um exemplo que para a igreja as mulheres deveriam seguir, né? E aí depois eles vão começar, a Virgem Maria, ela vai começar a ter uma visibilidade muito forte ali no século XI. E depois o clero vai começar a pensar que e a figura da Maria, ela estava sempre ali em poemas, né? Sermões da igreja. E aí vai ter uma outra questão que vão colocar em jogo, que é se eles não estariam, né? Se o clero não estaria cometendo um pecado, fazendo com que as mulheres tentassem imitar a mãe de Cristo, né? Para eles começaram a pensar Não isso. compreendo. Né? Eles não estariam sendo orgulhosos, pecadores por conta disso. Então é nesse momento que o clero reflete sobre isso, sobre essa questão, que vai entrar então Maria Madalena, que ali para eles era o ideal, era o top, né? Porque a principal característica da Maria Madalena é a fidelidade, né, a Cristo, porque para as mulheres medievais, era uma conduta moral muito séria, né? Porque era vista como uma figura pecadora, mas que foi aprendendo, né? Ela teve uma aprendizagem espiritual muito forte, e então e ela acabou abrindo mão da sua vida antiga, pecadora, para ser uma mulher que vai seguir Jesus, né? Então, é uma história que vai demonstrar que ser possível uma mulher ter pecado, mas se arrepender dos seus atos e ser muito fiel, né? Então, é isso que eu falo na minha monografia, porque eu optei por fazer um artigo, na minha faculdade tinha essas duas opções, ou o Uhum. artigo ou a monografia. Só que assim, eu não tenho tempo, não tenho cabeça para fazer um negócio de quase 100 páginas, né? Então, mas eu achei muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso, como o discurso ele moldava a vida, o dia a dia, né? E aí a gente estava num outro pré que eu tô dando aula, a gente também estava aprendendo sobre isso. E também tem uma questão que aí a gente estava até começando a ver se era realmente verdade ou não, que a Igreja Católica, às vezes, ela reprimia até mesmo o riso, né? O riso, tipo, você não podia rir. Então, assim, Uhum. é muito bizarro a gente imaginar todo o poder, né, que a Igreja Católica tem. Ainda tem. Eu acho Sim. que ali, tipo assim, ela sofreu só um. Sabe quando bate aquela ventania em você e você dá aquele. Oh? Ela só aconteceu isso com ela ali na reforma. Né? Mas depois ela foi se. Contextualizar, né? E falar assim, opa, onde tu tá? O que que tu tá fazendo? Acorda Exatamente. pra vida. Ali ela ficou meio tonta ali, mas ela se reergueu e falou assim: não, agora eu vou dominar o mundo. Ela deu uma de Estados Unidos. Ela falou: não, eu vou dominar o Dominava, né? mundo. Já dominava. Eu vou dominar. Então, mas assim, é uma coisa também que minha professora sempre falou, eu sempre passo para os meus alunos, que assim, a gente não dorme, né, antigo e acorda medieval. São construções que vão acontecendo ao longo do tempo, né, e a mesma coisa acontece em relação ali à Idade Média para a Idade Moderna. A gente não Sim. dorme medieval e acorda moderno, né? É uma coisa que também vai sendo construída, né? E a gente, como eu falei, é tão importante a questão da igreja que todo feudo, pelo menos ali na Europa Ocidental, principalmente a França, que o modelo que a gente estuda é um modelo mais francês, né, da Uhum. construção do feudo, todos tinham igreja. Você tinha que pagar o seu dízimo, que é um dos montes de imposto que você tinha que pagar, né?
verdade. Então, como era forte essa questão do da igreja, né? E a igreja ela vai regular até mesmo, por exemplo, o comércio, tipo, você vai ter lucro, lucro não pode, isso é pecado, né? E aí eu adoro quando chega a parte ali da reforma, que os caras começam a criticar e falam assim, beleza, você não gosta do lucro, é pecado, mas aí dentro da igreja está cheio de ouro. Né? Então, eu acho incrível, acho incrível. Aí já estou fugindo Não, calma aí. do que eu estou Aí falando. ele vai falar assim, calma aí que não, isso aqui é só a representação do céu que é maravilhoso, tá? É, né? Eles pegam esse discurso. Então, assim, não é que acabou essa questão da moralização feita em relação às mulheres pela igreja. Não acabou. E Uhum. isso foi. Até porque na Guerra de 100 Anos a gente tem a figura da Joana d'Arc, né? E na Guerra de 100 Anos a gente ainda está ali no que a historiografia fala que é a Idade Média, né? A Baixa Idade Média. E a Joana d'Arc, ela é um exemplo de mulher que era uma camponesa e ela lutou, ela foi uma guerreira na Guerra de 100 Anos. A igreja não viu isso com bons olhos, simplesmente prenderam, prenderam ela e queimaram ela viva, né? A gente tem também ali diversas outras mulheres, tudo era bruxaria, E abrindo um né? parênteses, na Joana d'Arc, depois de anos ela virou santa, né? Ela foi canonizada, ela ainda foi canonizada. Eu acho sensacional isso. É a minha santa, Santa Joana d'Arc. Então, ela foi de Eva, passou por Maria Uhum. Madalena e chegou a Maria, a Virgem. Olha, Né? Exatamente, exatamente. E assim, como eu tava falando, tudo era bruxaria para a igreja, gente. Por exemplo, e aí a gente até vê muito em séries, a gente sabe que séries às vezes acabam desvirtuando alguma coisinha, mas é muito interessante. Tem uma série chamada Outlander, eu adoro. Mas assim, é uma história de uma mulher que ela atravessa o tempo, ela vai passar, ela volta, né? Ela vai para o século XVIII. Então, assim, eu imagino se eu fosse ela. Eu ia estragar toda a história. Eu ia falar assim, caraca, ó, vai acontecer isso, isso e isso, cuidado. Eu ia estragar toda a história. Mas ali tem uma cena que tinha uma criança que estava tendo uma doença e a personagem principal, na vida dela, normal, ela era enfermeira. Então ela tinha certos conhecimentos que, para a época, estava muito distante da realidade. Então, ela começou a dar ervas. Ela fazia muito remédios de ervas e dava para a criança que estava ali passando mal. E o padre chegou na hora e começou a reclamar, falar que isso era pecado, que ela era uma bruxa. Ela foi até condenada, ela foi condenada na série, uhum. né? E, tipo assim, ela tinha a marca da vacina. Como ela veio do futuro, ela tinha a marca da vacina. Então, assim, isso para eles era uma marca do pecado. Então, assim, como tudo era pecado. E a igreja queria a todo custo, a todo momento, tomar lugar. E tudo que eles olhassem, que abalassem essa estrutura hierárquica, né, eles tiravam de cena, né? Por exemplo, eu lembro um pouco assim que alguns padres até pediam ajuda para algumas mulheres em relação ao parto, né? Quando algumas mulheres faziam parto, mas isso não eram todos, né? Também esse negócio de fazer remédios com ervas, bruxaria. Se você, sei lá, você pega transando, alguma coisa, bruxaria. Mas é engraçado que na Inquisição, né, a gente tem alguns manuais assim, falando sobre a Inquisição, que padres acabavam estuprando meninos, crianças. E o discurso deles era: eles vão iniciar a vida a partir disso. Então, assim, beleza, pode estuprar ali, mas isso não é pecado. Né? Eu fico muito revoltada quando falam da Fazer igreja. um remedinho de erva ali é bruxaria. É bruxaria. Então, assim, você estuprar uma criança, beleza, tá ok pra igreja.
né? Então a igreja ela tem essas coisas, né? Então, eu tratei assim, basicamente disso. Tem muita coisa pra gente Sim. falar de igreja, muita, muita coisa. Eu trabalho com a parte da igreja também, mas da reforma. Então eu vou ali de Ah, Lutero até um pouquinho para frente, a condenação dele ali. eu acho Então, sensacional, gente, sensacional, muito bom. estão elogiando você aqui. Deixa eu aproveitar para falar que estão te elogiando. Isa maravilhosa, melhor prof. Parabéns, muito bom, Isa. Falaram aqui a Cris Andrade falando que essa aula tá muito boa, voltando no tempo. É Mas minha mãe, continua. tá do outro lado aqui da sala. Ela tá te Tem o assistindo. apoio da família, o apoio da família. Ai, gente, que vergonha. Mas aí tem a Mari também. A Mari A estudou Mari comigo, também. maravilhosa. Estudou comigo, ela. A minha prima, a Bruna Marques, também é historiadora, maravilhosa. É minha inspiração de verdade, sempre falo isso pra ela. E, ela tá fazendo um curso também que até depois eu vou até te mandar, Aham, que fala sobre a questão da religião nos tempos atuais aqui no Brasil, bem né? legal. Bem, eu acho bem interessante, né? Cara, eu gosto dessa parte, eu gosto dessa parte da religião. Eu acho, eu gosto muito também. E, inclusive, para quem gosta dessa parte medieval, o PEN, o ERJ, está abrindo inscrição para ouvinte, que eles vão ter um terceiro seminário falando sobre. Então ali tem sobre tudo, tem sobre tudo. Fala sobre mulher, fala sobre também em relação à Idade Média ali no Oriente, né, que também, infelizmente, é uma coisa assim pouquíssima falada, Uhum. né? Como é que eram as mulheres no Oriente? E isso também é uma coisa que eu quero ver, né? Porque também eu também tinha isso assim na faculdade. Enquanto eu estou estudando ali só o Ocidente, parece que o Oriente estava apagado. Deu É, um pause ali na história, vai pro Ocidente, aí depois quando a gente volta, pausa o Ocidente, vamos voltar para o Oriente. Só que assim, e é muito interessante pensar que, por exemplo, eu estou fazendo um curso da UERJ sobre o Islã. E legal. ali a gente desconstrói muita coisa, muita, muita coisa. Por exemplo, enquanto o Ocidente, a Europa Ocidental, estava vivendo seu período ali de feudo, né, uma coisa mais onde não tinha comércio, o comércio era bem pouquinho, antes, né, dos burgos, da criação dos burgos, ali no Oriente a galera já estava começando a comercializar na parada toda ali. Faziam tapeçarias, tapetes, eu acho os tapetes orientais lindos, né? Tinha a questão ali dos temperos. Então, assim, e aí também outra coisa da igreja, né? As cruzadas, que era uma Uhum. expedição militar, que tipo, vai pra lá, meu filho, se você Acaba tiver. sendo que nessa parte, quando entra as cruzadas, que a gente passa a ver o Oriente. Exatamente, é só Porque ali que a até o gente. E Oriente dá não um. existe. Não, e é só um. Vai, eles querem pra Jerusalém, pronto. É o que a Santana falou aqui, né? O Oriente, a África, a América são apagados do ensino também. Completamente Então, apagados. são deixados de lado. O que importa é a Europa, vamos focar aqui, até que É. os outros comecem a fazer parte da nossa história. Aí começa Uhum. a falar deles. E é interessante também, por exemplo, que enquanto ali na Europa estava rolando tudo isso, na Europa Ocidental, no Oriente a gente ainda tinha um império, né, romano do Oriente, que Uhum. ele só teve a sua queda lá no século XV, quando os turcos otomanos invadiram ali, né? E tipo, eu não aprendi na faculdade, eu tive que sair procurando tudo quanto é lugar, né? Então, e assim, também é muito. A gente tem também a questão dos mosteiros, né? Que a galera ali tava reclusa para começar a estudar as coisas, moldar todo o pensamento. E aí eu acho tão essa questão da igreja moldando o pensamento das pessoas. É, exatamente, a visão eurocêntrica, é isso aí mesmo. Isso aí. Por exemplo, se eu não me engano, é um livro do Max Weber, que aí a minha professora de América 2, que a gente já estava estudando ali a parte da construção do atual Estados Unidos, né? Ela falou
que tem historiadores que vão discutir, que vão defender a ideia de que os Estados Unidos ele é o que é hoje, uma grande potência, porque protestantes, na maioria, foi para lá e tinha uma visão completamente diferente do que era lucro em relação a católicos que vieram para cá, né? Para alguns Isso. católicos, o lucro era uma coisa que não podia, era pecado, né? Ainda tem aquela divisão das 13 colônias, onde o norte, né, tinha toda aquela questão mais desenvolvida e tal. Para mim, eu acreditava só naquela teoria de que, tipo assim, era colônia de povoamento e aqui era colônia de exploração, então por isso é diferente. Não, ainda tem questão ali Toda a questão religiosa. toda a questão religiosa e como isso moldou ali o que hoje é Estados Unidos. O Destino Manifesto, gente, ali tem uma questão religiosa muito forte. Como assim? Sim. Como se Deus estivesse falando para ele, ó, meu anjo, ó, aqui é tudo teu. Vai, domina tudo. Né? Então, assim, é o tempo todo a religião, a igreja, moldando todo o pensamento. É Né? engraçado nessa questão, é porque, né, para a Igreja Católica, não tinha, o lucro não fazia diferença, né? Você podia ganhar dinheiro, mas não tão orbitante, né? Ganhar seu essencial em cima daquele produto. Já quando entra a ética protestante, né? Você pode, Uhum, quanto mais você tem, mais abençoado por Deus você é. E se você não exatamente. tem, Deus te abandonou, né? Aí começa aquele negócio. Calma aí, Uhum, buscar ter mais dinheiro. Então, falando aqui, calma aí, sobre esse, né, que estudamos sempre através do olhar eurocêntrico, infelizmente, é isso mesmo. E o Carlos falou que depende de qual ensino, né? Na história temos história da África. Agora introduzir a história da África aqui, né? Por lei, a uhum. história da África, a história indígena, mas por muito tempo ficou apagado isso, né? Eu, por exemplo, na faculdade eu não tive. Não tive história da África e não tive ensino de África, não tive ensino indígena. Isso aí eu fui aprendendo conforme eu saí da faculdade e Uhum. fui buscando, né? Até porque teve uma mudança no currículo de história que aí eles entraram definitivamente com o ensino de África e ensino dos índios, né? Eu não peguei essa parte, que é um Uma pena. absurdo. Oi? É uma pena. Eu acho péssimo, gente. Um Eu, péssimo. eu- E, por exemplo, uma coisa que eu estava falando com os meus colegas. Tem uma questão da UERJ que abriu muito meu horizonte. Que era uma questão. Primeiro, que eu defendo muito a UERJ, não é minha faculdade, mas eu defendo muito ela, que ela faz questões maravilhosas. Que é um depoimento de uma pessoa. Aí eu não vou lembrar o nome desse filósofo, mas é um filósofo africano, né, do continente africano, e ele, na teoria dele, ele tinha concepções do que a gente entende como iluminista. Lá antes do iluminismo, eles já defendiam a questão da razão, a questão da igualdade, né, entre homens e mulheres. Então, aí a gente acha assim, não, o iluminismo nasceu na Europa, né? Mas não, antes do iluminismo nascer na Europa, a gente já tinha esses pensamentos lá no continente africano, que também só é apagado, a gente só sabe um pouquinho dele ali quando começa o tráfico negreiro ou quando a gente começa a falar sobre o imperialismo, sim. né? E Que aí ele, também, ele acaba entrando em tudo, né? Porque tudo faz parte do iluminismo. O é, iluminismo só parando aqui, o Carlos falou, né? Para mudar essa lógica eurocêntrica é a luta constante, né? A gente está sempre numa luta. E a Bruna falou que quando ela fez a graduação em História na UFRJ, a História da África era uma disciplina optativa. Atualmente se tornou obrigatória, né? sim, optativa, gente, ninguém merece. Ainda bem que agora é obrigatório, né? Ah, Porque a sua mãe não. agora. Será que o problema não está neste fatiamento que tem das matérias na faculdade? Pode ser. Mãe, pode ser, mãe. Pode ser. Pode ser. Vou te Porque às responder vezes, melhor tipo, depois. essa disciplina facultativa, eu tive na época, eu fiz, não era facultativa, já estava no currículo, sobre África, e é uma disciplina só. Então é muito pouco tempo para falar de África, né? Deveria Nossa, ter muito mais pouco. tempo. Então eu acho muito tempo. O Hugo E a falando, gente.
Hum. Mas mesmo quando entra no assunto da África, se restringe ao Egito, pelo menos no meu caso no ensino médio. O, o coincidente Egito teve influência romana, então não deixa de ser meio eurocêntrico. Tudo é influência. Exatamente, exatamente. É assim, eu não, como eu falei, pelo menos no ensino médio, eu não lembro de ter falado sobre Egito. Como eu falei, a gente falou ali sobre a crise da Baixa Idade Média, como se o mundo tivesse começado ali pela peste negra e pronto, só, né? E quando fala de África é só sobre o Egito. Só que Sim. nossa, quantos países tem ali, né? Com cada e depois quando a gente fala sobre a partilha da África, a gente vê mais uma vez quem os europeus também se metendo Isso, onde não são chamados. e se a gente for reparar, você citou Santo Agostinho. Santo Agostinho era bispo na África. Uhum, exatamente. Né? Mas europeu, me fugiu a palavra, ele se tornou quase um santo europeu. Uhum. Não dá o crédito nele como santo que veio da África, né? Ele ainda Então, é um santo do dia do meu aniversário, Santo olha aí. Agostinho. Dia 28 de agosto. Ah, Santo É, Agostinho, você tem ideias legais, mas não rolou essa aí da Eva, não, Santo Agostinho. Não vou te perdoar por isso. Não vou te perdoar. Também tem gente falando. Aquela maleta é tão pequenininha, eu esqueci meu óculos. eu também tô sem óculos, por isso eu tô. A Bruna falando, né, da lei, né, da educação básica, temos a lei 10.639 de 2003 e a de Uhum, 11.640. Continua sendo difícil de abordar as temáticas na escola juntamente, por termos muitos profissionais fundamentalistas, intolerantes, no com respeito à certeza. diversidade cultural. Falando sobre peste negra, existia a crença de que essa doença, ou parte dela, era proveniente de bruxaria. Ainda tem isso. Bruxas em todos os lugares, É né? tudo que eles não conseguiam explicar, ou que eles não tinham ideia do que era É bruxaria. bruxa. É tudo bruxa, É mais fácil dizer né? que é bruxaria do que explicar, né? Engraçado, pouquíssimo fala sobre bruxos, né? É sempre mulher. A É mulher, sempre mulher. culpa Né? A da Eva. mulher bruxa. Culpa da Eva. O Viu? Carlos também falou, quando ele se formou na Rural, ele pegou só uma cadeira de História da África. Gente, isso é um absurdo, assim, É muito surreal. pouca. Tinha que aumentar. Surreal, né? Ásia, ele teve em Moderna. Ásia também a gente quase não aprende, né? Gente, tanta coisa errada. Eu tava falando ontem, se eu não me engano ontem, para um amigo, assim, que a apostila do, do, do município aqui do Rio, Uhum. ela é literalmente, a grossura dela é mais ou menos assim, tem mais 200 páginas, é dividida em 2 meses, né? É um bimestre ali, né? Nessa apostila. E aí, essa apostila tem português, tem matemática, tem história, geografia e ciências. Tem todas as matérias numa apostila de 200 páginas. Ou seja, quando eu olhei aquilo dali, eu quase tive um desmaio. Porque eu falei assim, não tem nada de África aqui. Não tem nada falando sobre os índios antes da chegada dos europeus. Não tem nada. Nossa, o material que tinha ali sobre iluminismo, eu fiquei com vergonha. Eu falei assim, não, 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 não. Deixa que eu faça aqui um negócio pra você, porque, nossa, gente, é uma coisa muito, muito bizarra, assim, muito. Fiz porque teve que fazer, Muito né? superficial, né? Muito, muito superficial, demais. Então, assim, a gente vê, né, a precariedade aí que tem também aqui na prefeitura, né? A gente tá ferrado em todas as formas. É incrível, gente. Todas as formas. Meu Deus do céu. Ainda mais agora com o sistema de ensino, né? O Ministério aí. Não sei como é que vai ficar esse retorno, que vão ser das aulas, igual o ensino médio, né? Com essa nova base, que ainda não ajeitaram, porque tem esse corte de disciplina. Imagina Uhum, como vai ficar, né? A gente, né? a gente já vê por esse resumo que eles estão fazendo, né? Não é Olha, essencial. é uma vergonha, gente, meu Deus. Aí o Hugo também está falando sobre o Império Mongol. Eu não estudei nada sobre o Império Mongol. Eu li Gengis Khan porque eu queria ler Gengis Khan. Depois a gente vai Só. pesquisando. Só. Aí depois eu vou pesquisar sobre o Império Mongol,
né? E aí, uma saída que nós ali da faculdade, na época da faculdade, a gente teve, foi criar um grupo de estudos para meio que sanar, né, essas faltas de conteúdo. Então ali a gente aprendeu sobre alguma parte ali sobre o islamismo, aí um amigo meu falou sobre a Avicena, né? Aí Uhum. eu já fui para uma parte que eu falei do livro que está aqui, Persépolis, que é um livro, eu acho sensacional, porque ainda é em quadrinhos, né? E Tudo também legal. fala um pouquinho ali da Revolução Iraniana, né? Então, assim, a gente falou coisas relacionadas a isso, porque a gente não aprendeu na faculdade, Uhum. né? Aí também a gente falou sobre questões da China, que também a gente não aprendeu na faculdade, estava tudo apagado, era tudo voltado só para a Europa, para a América do Norte e pouco sobre aqui a América do Sul, né? Ainda mais falando sobre Inca, Maia e Azteca. Sabe, não, eu não aprendi, gente, não aprendi. Essas É coisas que muito. hoje eu É, amo falar sobre, né? O ensino de história, e assim, é, é o que acho que foi a Bruna, minha prima, falou. Tem professores muito fundamentalistas, então assim, é difícil, é como se a gente sempre lutasse e nadasse contra a maré o tempo inteiro, né? uhum. Tudo que a gente fala, é esquerdista, tudo que a gente luta é comunista. Caramba, a gente só quer que todas as pessoas consigam aprender, consigam ter acesso ao ensino, né? É só Sim, isso que a gente quer, não é pedir demais. É só isso que a gente quer, né? Então, assim, é muito tenso, né? E isso vem também junto com a igreja, né? sim, E, né? A igreja, tipo, o tempo todo, a história toda, é a principal, como se fosse um dos principais personagens, assim, o tempo inteiro. Tudo gira em sim. volta ali da igreja, né? Então, e assim, é importante a gente ressaltar que, claro, não são todos, né? Todas as galeras católicas, protestantes, enfim, não são todos. A gente tem que ver que Mas. o contexto na história, em certa parte, elas vão fazer essa dominância. E também, vamos ressaltar aqui para o pessoal não bater na gente, né? Que isso a gente está vendo com o olhar da época, né? Igual você analisou as mulheres no olhar da época. Porque se a gente for olhar com o olhar de hoje, é completamente exorbitante, né? O que eles faziam, as práticas e tal, os modos Uhum. que eles foram depois E, colocando. e até hoje a gente tem, né, mais ou menos esse molde na cabeça de muitas mulheres, principalmente em relação a mulheres é, que estão mais ligadas à igreja protestante, né? Eu Uhum. vejo diversos posts que falam que se o seu pastor fala que você tem que perdoar o marido que bate em você, você tem que sair dessa igreja, né? Porque tem muito, acaba tendo essa perpetuação dessa ideia de que a mulher tem que ser submissa. Que Isso. a gente pensa assim, cara, a gente está no século XXI. A gente acha que as coisas vão mudar, mas parece que a gente está, tipo, voltando as coisas. É muito bizarro, em muito sentido, assim. Muito bizarro. E tem que ver o contexto do escrito do submisso lá, na época, né? Porque eu pesquisei sobre isso. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a submissão das mulheres, era só para elas não interromperem no culto, ou não praticassem o culto, né? Não sendo as sacerdotisas, porque as mulheres eram sacerdotisas de Afrodite na época. Então tinha esse embate. Não podemos, Uhum, senão vai ser comparado com os sacerdotes da Grécia. Então tinha isso, por isso que as mulheres deveriam se manter caladas no culto e tal, para não criar essa, que eles diriam, uma ofensa, né? Ali, uhum. sem julgados. Não é que ela tem que ser submissa. Tanto que Eva foi feita da costela, né? Para ser do lado, igual ao homem, e não tem esse também. Né? Aí até hoje a gente tem homens que defendem, tipo, falam que nós somos inferiores porque nós viemos da costela dele. Só que assim, beleza, é a crença, A crença. respeito. Mas assim, meu anjo, não é por isso que a gente é inferior, não, querido. Fica aí, fica quietinho aí, que ainda bem, e, tipo, desde, se eu não me engano, a década de 60, 70, as mulheres cada vez mais têm entrado
ali como historiadoras, pesquisadoras, né? São poucos se comparados com homens, mas estão aí no caminho. E eu espero que continue assim. A gente resgatar figuras femininas, principalmente ali do passado, para a gente ter uma noção de como era, né, a vivência, um pouco da vivência de algumas mulheres de lá no passado. Sim, é Né? uma coisa que tem sido bem atual, foi a história do Brasil, né? Que tá até reprisando nessa novela agora, Novo Mundo, o papel da Leopoldina, né? Muitos alunos perguntam, cara, por que ela não é falada no livro de história? Mas ela que tem a ênfase, né? Porque Sim, com certeza. é esse modo de fazer história, né? Esconde a mulher ali e bota o cara como. Mas não é assim. Ainda bem que a gente está fazendo essa releitura, revivendo os personagens que fazem mesmo sentido. Uhum. Né? E também teve uma professora que ela também estuda questões de gênero, que ela fala que, assim, geralmente, tudo que se falava em relação a mulheres nas apostilas eram aqueles postzinhos que ficava, tipo, bem pequenininho no canto da apostila. Tipo, e não dava nem para ler aquilo dali, gente. Não dava Percebido. nem para ler aquilo dali, né? Então, assim, uma vergonha. Mas eu espero que a história das mulheres sejam cada vez mais revistas, feitas, faladas, né? Por exemplo, essa semana eu fui saber que tinha mulheres que eram filósofas no iluminismo. E pelo menos, eu nunca ouvi falar sobre isso. Agora Nunca que eu tô ouvi. falando. Duas mulheres principais. Agora, eu não vou lembrar o nome, não sei se o Rafa tá aqui, mas o Rafa, que trabalha comigo também, ele também comentou sobre elas. E assim, Uhum. quando a gente estuda essa parte, não tem. Só lá os teóricos do iluminismo. Só os caras. Não Porque tem as mulheres. os homens seriam as mentes pensantes, né? A mulher só para procriar, né? Né? É, E aí, tem dois faltam 4 minutos. comentários aqui. Tá faltando 3 minutos para derrubar a gente. Ai, meu Muitas Deus. escritoras africanas ascendendo na literatura moderna, a escola aos poucos vai se adaptar. Esta está nas mãos dessa nova geração de professores dedicados, como essa linda. Aí disse para você a Sônia. Ela foi minha professora de português. Eu amo, gente, eu amo. Ela que fez eu me apaixonar pela Capitã de Areia, por Aí, Jorge ó. Amado. E É uma entender pena, muita coisa. só um momento. É uma pena que a cultura africana está baseada na oralidade, né? Muito da. E aí as Mas é também pessoas. porque pouquíssimas pessoas se interessam em pegar essa cultura, né? Que é uma cultura plural, que é importante falar que a cultura africana não é uma só, é bem plural, e estudar, são poucos. Né? E também vi uma outra menina num outro Instagram que eu sigo, que ela é mestranda da PUC, Uhum. que ela está se propondo a estudar sobre a visão da história em um olhar mais ali do continente africano, só que na PUC, por exemplo, aqui do Rio, ela não consegue, porque não tem orientador para ajudá-la nesse assunto. Olha aí. Então, assim, às vezes, quando a gente se propõe a ter uma mudança, a gente não tem um orientador. E tem toda essa formalidade, que temos que ter um orientador e tudo mais. Então, é aquilo, é a gente nadar o tempo todo contra a maré, Vão né? derrubar a gente em 1 minuto. Então, eu queria te Ai, o papo tava agradecer. ótimo. Tava maravilhoso. Adorei mesmo. Foi ótimo. Aprendi bastante com você. E Eu o papo aqui foi também. uma beleza. Muito obrigado, tá? Por fazer parte Obrigada a do você. Obrigada a Sentado. você, Matheus. Agradeço a todos aí que participaram, colaboraram com Obrigada, as perguntas. gente. Tem uma última aqui que vai dar tempo de ler. Bruna, um beijo. A Bruna também, ela estudou na Veiga. A gente acabou não estudando no mesmo período, mas é essencial. Ela é maravilhosa. Depois me passa o contato pra gente falar com ela Aqui, ó, também. Bruna Legal. Cruz, a Bru Cruz. Que Então, ela na fala que a verdade, a oralidade oralidade. é o que torna a cultura Isso. africana tão fascinante e particular. Por isso a história oral vem se tornando tão importante nos últimos anos. É verdade. Sim, com certeza. Obrigada, Bru, pela sua contribuição Obrigado a também. todos. E Obrigada, gente. já caiu o cronômetro aqui, 27 segundos restantes. Muito obrigado. Mari, muito obrigado por ter Mari, também indicado amor. a Isa. Mari vai estar com a gente numa próxima. E muito Arrasa, Mari. obrigado, gente. Uma boa noite
Isa, valeu mesmo, tá? Foi ótimo. Obrigada, Matheus. Gente, se cuida.